E a gente volta agora com o Fique Sabendo na TV para falar sobre colágeno, sobre bioestimulador e muitos outros detalhes nesse universo. Neste universo, eu estou aqui com a Rayana, que vai explicar para a gente. Bom dia, obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Queria começar perguntando para ti, Rayana, em qual idade a gente começa a perder o colágeno? Bom dia, eu gostaria de agradecer o convite. Eu sou Rayana, sou cirurgiã dentista, sou especialista em harmonização facial, então a gente precisa tomar alguns cuidados, tá? Sou injetora da Botocenter, Fortaleza e Maracanaú. Então, vamos lá, respondendo a sua pergunta. Nós começamos a diminuir a nossa produção de colágeno a partir dos 25 anos. Então, a gente já pode lançar mão de utilizar procedimentos a partir dessa idade. E aos 30, a gente para de produzir colágeno. Jesus. Então, o corpo só absorve o que a gente já produziu. E o que a gente precisa fazer? Quais procedimentos a gente precisa lançar mão de participar e ter um melhor resultado. Aí fica a dúvida, aquele colágeno que a gente compra, ele serve? O encapsulado, né? Exatamente, o que a gente compra na farmácia, ele serve? Na verdade, aquele colágeno que a gente compra na farmácia, ele vai para estruturas muito mais importantes do nosso corpo, que são os nossos órgãos. E o último lugar que ele vai é para nosso cabelo, pele e unhas. A não ser que seja um manipulado específico. Então, a gente precisa realmente tratar com procedimentos de tipo de bioestimuladores de colágeno, que é o Sculptra, procedimentos injetáveis, que são os ácidos hialurônicos, e o Botox, que é a toxina botulínica, certo? Certo. Então, a gente precisa realmente lançar mão de tecnologias que vieram para associar esses procedimentos, dar uma melhor qualidade de pele, firmeza, devolver a elasticidade da pele, repor a nossa pele para o local. A gente precisa realmente reestruturar essa face. Entendeu? Esse bioestimulador, ele só é utilizado no rosto ou pode ser em qualquer outra parte do corpo? Pronto, ele pode ser utilizado sim em outras partes do corpo, como braços, pernas, barriga. Inclusive, a Sabrina Sato é nossa embaixadora do Sculptra, Galderma, tá certo? E ela aplica Sculptra no corpo todo. A gente percebeu pelo carnaval e como ela estava magnífica. Tem muitos elogios pela firmeza da pele, né? Principalmente. Sem dúvida, sem dúvida. A pele fica muito mais firme, muito mais hidratada, muito mais brilhosa, devolvendo assim a elasticidade do corpo. A gente consegue, associado ainda mais com exercício físico, alimentação, cuidados realmente que a gente precisa ter habitualmente. Certo? A gente está falando aí em relação a colágeno, mas explica um pouquinho qual a importância dele para o nosso organismo, para o nosso dia a dia, porque às vezes muita gente tem aquela dúvida de não, mas eu não vou me preocupar com isso porque está em segundo plano por ser estético, mas não é só isso, né? Não é só isso, estético. A gente precisa entender que o nosso rosto é o nosso cartão de visita. Então, o nosso rosto ele precisa estar bem. A gente faz tanto exercício físico, a gente vai para a academia, malha tanto, para ter um corpo tão bonito e o nosso corpo a gente não consegue resolver isso através da academia. Então, a gente precisa realmente lançar mão de tecnologias para ter um resultado ideal. Então, a gente precisa realmente iniciar o nosso tratamento quanto mais cedo para justamente ser uma coisa preventiva, gerar um boom de colágeno, um acúmulo de colágeno, para assim depois a gente poder utilizar, porque realmente a partir dos 30 a gente para de produzir o colágeno. Então a gente precisa realmente armazenar esse colágeno para ter um resultado futuro, um envelhecimento natural de pele e tudo mais. Certo? Mas se a pessoa já tem mais de 30 e ela quer começar agora, também dá tempo. Também dá tempo, dá tempo. A gente vai precisar utilizar um pouco mais de produto, talvez seja indicada mais sessões para ter um resultado ainda melhor. A partir dos 30, a gente vai indicando um frasco a cada década. Então, não necessariamente, vamos dizer, uma pessoa que tenha 70 anos vai precisar de 7 frascos, mas esse é o indicado através da bula. Mas cada paciente é analisado e estudado de forma individualmente. Você está falando aí de análise e estudo. Como é que é feita essa análise com o paciente? Pronto, a gente vai para uma consulta, a gente precisa entender o estilo de vida do paciente, a gente precisa entender alimentação, cuidados, skincare,
Se o paciente utiliza alguns produtos ou não utiliza, a gente precisa ver a firmeza da pele, a gente precisa tocar no rosto do paciente, entender se ele tem algum hábito de tabagismo, que é o fumo, ou alcoolismo, que é um fator intrínseco a destruir a pele. Se o paciente está mais oxidado ou não, por conta da alimentação. Então, a gente precisa estudar tudo isso do paciente e entender o que ele quer e o que a gente pode fazer. Trabalhar a expectativa e a realidade do paciente. Uhum. E como é que esse paciente... Como é que vocês veem o desenvolvimento desse paciente que chega para vocês e de como ele se comporta depois aí de fazer todo esse tratamento? Assim, questão de autoestima, de mudanças, quais são as mudanças mais significativas que vocês percebem? O bioestimulador de colágeno, o Sculptra, ele tem o resultado um pouco mais lento. Você começa a ver a partir de 30 dias os resultados. Mas o paciente, ele já consegue notar a pele dele com firmeza, ele já consegue ver a redução da elasticidade. Já os ácidos hialurônicos, ele tem um resultado mais rápido, que é imediato. E a toxina botulínica, que é o Botox, você começa a ver o resultado a partir de 3 dias, de 3 a 5 dias para ter esse resultado. Então, a gente precisa trabalhar tudo isso e acompanhar o paciente. Com 15 dias ele retorna do Botox, com 21 dias ele retorna das aplicações do ácidos hialurônicos e com 30 dias ele retorna para a gente avaliar a sessão do Sculptra. Se é necessário realmente outra sessão ou se não é necessário, vai depender também de como o organismo do paciente respondeu, porque às vezes a gente tem um metabolismo um pouco mais acelerado, um pouco mais lento, e aí a gente precisa realmente avaliar cada paciente. Por que ele vem ganhando muito, essa reposição de colágeno, vem ganhando muito espaço, né? Muita gente tem receio de como é esse procedimento. Tu pode explicar um pouquinho para a gente como é que ele funciona? Claro. É agulha? Como é que é? Vamos lá. O procedimento ele é bem simples, tá certo? Realizado no consultório. A gente faz um ponto anestésico, tá certo? Para ter um conforto melhor para o paciente. Nesse pontinho anestésico, a gente faz a entrada da cânula. O que é uma cânula? Ela é similar a uma agulha, mas ela não tem poder de fura. Então, o paciente pode ficar bem tranquilo que quando a gente estiver injetando no rosto, ele não vai ter como furar o rosto do paciente. Aí a gente faz esse pontinho anestésico, onde a gente já consegue dar uma analgesia ao paciente, a gente consegue dar um conforto melhor para o paciente. E depois a gente vai injetando nessas regiões. A gente injeta em toda a região de bochecha, subindo para a região de têmpora, que é o couro cabeludo, que é justamente para fazer esse efeito lift. Entendeu? Então, na composição do Sculptra, ele também tem anestésico, então tem uma melhor analgesia para o paciente também. É um procedimento que não é completamente indolor, mas é um incômodo simples, como se fosse uma picadinha de formiga, só que é uma formiga que dá beleza. Boa, né? Exatamente. É uma formiga que traz muita felicidade depois. Exatamente, né, e bastante colágeno. Rayana, eu queria que você explicasse também nesse momento, porque esses procedimentos eles precisam ser feitos por profissionais indicados. Né? Acredito que existe muito embate em relação a essa questão, porque não é um procedimento que qualquer pessoa pode fazer. Né? Explica para a gente qual a importância de você procurar um profissional qualificado e o profissional indicado para fazer esses tratamentos. Hoje em dia a gente vê tantos artistas completamente diferentes do que a gente via antes, né? Tantos artistas exagerando e tudo mais. E também vimos os artistas que estão bonitos naturalmente. A gente consegue ver a Jennifer Lopez, todas essas pessoas que estão investindo numa harmonização consciente. E hoje em dia a gente tem uns artistas até brasileiros que estão investindo em uma harmonização completamente diferente. Então a gente precisa ter o cuidado de quê? A gente indicar a necessidade do paciente, ver como esse paciente realmente vai ficar. Nós, profissionais, temos a possibilidade de perceber e saber como o paciente vai ficar após as aplicações. Então, não é uma coisa assim, vamos sair injetando e qualquer pessoa pode fazer. Claro que não. A gente estuda, tem toda uma especialização, por isso que realmente é ideal você fazer com procedimento, com profissionais de segurança, para ter um resultado ideal e ter um resultado seguro. A gente precisa tomar cuidado que o nosso rosto ele é muito vascularizado. Então, se a gente fizer com qualquer profissional, a gente viu a questão do Naldo, que o nariz dele necrosou.
Então, a gente precisa Tem tomar aquela mais cuidado. esté também, né? Que o nariz necrosou. Exatamente, exatamente. A gente precisa entender que o nosso rosto é muito sensível. Então, se a gente fizer com qualquer profissional ou aqueles que não têm a capacidade de fazer ou que se dizem especialistas, mas não são, a gente precisa estar esse pé atrás para ter um resultado. Então, são tantas vítimas que a gente percebe hoje em dia que a gente precisa realmente tomar esse cuidado. Você falou em relação a cuidado, essa palavra é muito forte. Como é que essas pessoas podem ter esse cuidado e não serem enganadas? Pronto, a gente indica procurar clínicas de estéticas que trabalhem com todo esse cuidado, pesquisar, conhecer, entender um pouco mais do profissional, se ele realmente ele tem uma especialização, se a clínica de estética tem muito tempo no mercado, como a Botocenter, ela trabalha há muito tempo no mercado, tenham segurança, todos nós profissionais somos especialistas, então a gente precisa realmente tomar esse cuidado. Você pode ir à nossa clínica, fazer uma avaliação, nos conhecer mais, entender como é a nossa trajetória e realmente estar seguro e fazer um procedimento tranquilo e ter um resultado muito bom. A forma que a gente perde colágeno no corpo é diferente do rosto? Eu fiquei assim nessa dúvida, agora pairou. É diferente o tempo? A gente falou aí quantos anos, conversar, mas é diferente esse tempo? É diferente o tempo, porque no corpo a gente consegue manter na academia e mascarar um pouco essa perda de colágeno, porque a gente acaba tonificando o músculo, a gente consegue melhorar e dar uma mascarada de como a gente está, mas na verdade o rosto não. Se perceber, o nosso rosto é o que mais sofre na academia, porque a gente fica fazendo várias caretas e tudo mais. Então, realmente, o rosto a gente perde colágeno muito mais rápido. E o corpo a gente consegue mascarar em atividades físicas. A gente percebe no rosto quando franze, a testa fica franzidinho. E no corpo? No Como corpo, é que é? A gente sente aquela queda, aquela gravidade batendo no nosso corpo. A gente sente a moleza dos braços, a moleza das pernas, a barriga mais flácida, entendeu? Então, a gente precisa estar sempre observando isso. A gente percebe realmente aquelas estrias, elas começam a ficar maiores e aí você consegue puxar a pele e ter uma sensação de perda de colágeno, que é uma pele mais fina, uma pele mais frágil. O Patrick estava aqui no programa comigo há pouco e ele falou em relação a comer pé de galinha. Diz que é um ótimo estimulador de colágeno aí. Isso é mito ou é verdade? O pé de galinha ele é realmente um excelente colágeno, mas, como eu disse, ele vai para os nossos órgãos, entendeu? A gente precisa, sim, comer pé de galinha para armazenar esse colágeno, mas aí ele vai para os nossos órgãos. O último lugar que ele vai para a nossa pele, cabelo e unhas, entendeu? Quando a gente está com a unha quebradiça, e também já é sinal de falta de colágeno, é? Já é sinal de perda de colágeno também. E aí a gente precisa realmente entrar com manipulados específicos para a unha ou manipulados específicos para o cabelo, que às vezes a gente tem queda de cabelo, principalmente em pós-cirurgias, pós-partos, que as mulheres sofrem bastante com isso. Então a gente precisa manipulados e tecnologias. Certo? Essa questão do manipulado e da tecnologia ajuda também em relação ao bem-estar? Assim, o colágeno, ele te proporciona mais bem-estar também? Sem dúvidas, concorda comigo que quando você está bem, você consegue ter uma autoestima melhor, a gente consegue ficar mais livre, a gente consegue ter uma sensação, nós mulheres principalmente, nós temos aquele sentido de empoderamento, aquela coisa mais firme. Então, a gente precisa estar associado ao colágeno e estar procedimentos estéticos, realmente. Você perguntou essa questão de franzir a testa, ficar marcas. O que acontece? Isso já é voltado para o Botox, que é a toxina botulínica. Porque são procedimentos diferentes, mas num mesma agregado área só. de tratamento. Exatamente. Né? Não adianta a gente fazer uma toxina botulínica num paciente que não tem a pele tratada. Não adianta a gente fazer uma reestruturação de face num paciente com ácidos hialurônicos se a pele não vai sustentar. Concorda comigo que nem uma rede que a gente se balança e gosta tanto vai aguentar o nosso peso, por que a nossa pele vai aguentar com procedimentos estéticos? Então, a gente precisa tratar a pele para, assim, fazer procedimentos estéticos como os ácidos hialurônicos, toxina botulínica e tudo mais. É um processo, né? Um processo, exatamente.
O indicado realmente é a gente fazer a aplicação do bioestimulador de colágeno, que é o Sculptra. Após isso, a gente fazer a toxina botulínica e, em seguida, a gente fazer o refinamento com os ácidos hialurônicos, para a gente perceber realmente quais são as áreas que precisam, porque não necessariamente a gente precisa de uma quantidade exacerbada de ácido hialurônico. Já o próprio bioestimulador de colágeno consegue devolver esse colágeno e repor a nossa pele para o local. Esses procedimentos, eles duram, tem uma média de duração no corpo? De quanto em quanto tempo você precisa renovar? Pronto. A toxina botulínica, a gente indica ela ser feita de 4 a 6 meses. É o tempo que ela dura no nosso organismo. Vai depender de cada metabolismo dos pacientes. Já a aplicação dos ácidos hialurônicos, ele dura um pouco mais, de 8 a 12 meses. E o Sculptra, que é o bioestimulador de colágeno, ele dura 24 meses, ou seja, 2 anos. Então, a gente tem um boom de colágeno durante 2 anos. Posso fazer outra aplicação antes? Posso. Quero envelhecer saudável? Ótimo. Pode fazer outras aplicações em curto prazo. Uhum. Então, mas aí é muito de paciente com profissional, né? Exatamente. A gente acorda com o paciente. Nada que é exagerado fica bonito. Então, nós acordamos... Passamos para o paciente o que é indicado para ele e aí sim ele consegue associar essas tecnologias. A gente estava falando muito em relação a personalizado. É basicamente isso, né? Você personaliza um tratamento para cada pessoa. Exatamente. Cada pessoa é única. Não é uma receita de bolo. Nós não somos um bolo que a gente bate ali e dá tudo certo depois. Não. A gente tem que conhecer, entender justamente os hábitos do paciente, ver o que é que ele realmente precisa, combinar com o paciente qual é o procedimento ideal para ele fazer, qual o passo a passo, os cuidados que eles precisam ter após as aplicações, quantidade de sol que ele pode se expor, quantidade de álcool, se ele pode beber ou não, se ele deve evitar fumar, se ele deve evitar viagens, se ele deve evitar frios. Então, tudo isso a gente precisa combinar com o paciente e o paciente tem que ajudar também, ele tem que entrar nesse procedimento para ter um resultado ainda melhor. Se o paciente vai de contramão, tudo que vocês indicam, esse tratamento pode ser perdido? Pode, sem dúvida. Ele pode ser perdido e ele vai por água abaixo. Infelizmente, não depende só da gente. A gente precisa entender que os pacientes eles também têm que estar conectados ao tratamento. Eles têm que entender... Justamente antes do procedimento, a gente explica tudo que tem que ser feito, todos os cuidados, tudo mais. E aí o paciente ele precisa se adaptar ao tratamento também, ele precisa se conectar, ele precisa estar disposto a ter esses cuidados pós e entender que vai agora, depois da nossa aplicação, depender dele. Vai depender dele cuidar, vai depender dele usar o protetor solar, vai depender dele fazer a rotina de skincare, vai depender dele. Então, a gente precisa também estar associado ao paciente. Vocês, antes de fazer a aplicação, vocês fazem uma consulta prévia? Isso, a gente faz essa consulta prévia para explicar as contraindicações, entender se o paciente é alérgico a alguma coisa que tenha interferência com o produto que a gente vai usar. Então, a gente precisa combinar com o paciente. Olha, após o procedimento, você vai usar protetor solar, você vai evitar exercício físico por tantos dias, você vai ter que ter esse cuidado, vai ter que ter aplicação de gelo, se necessário. Então, o paciente ele já fica ciente antes de fazer o procedimento. Ele não vai e faz o procedimento e depois que a gente joga essas informações. Não. Até porque não é justo com o paciente. Ele precisa entender antes o que é que vai ser feito, os cuidados que ele precisa ter para, assim, depois ele fazer o procedimento. Colocar na balança e se para ele for ok, aí ele vai e faz o procedimento. Exatamente. Né? Mas não é nada demais. São cuidados que a gente precisa ter. Ah, doutora, não vou me expor ao sol. Não tem como a gente não se expor ao sol onde a gente vive. Então, a gente precisa ter o cuidado realmente com o protetor solar, usar o protetor solar todos os dias. As luzes que a gente trabalha, que as luzes que a gente se expõe, eu só estou no escritório, não preciso de protetor solar. Não é assim. Essas luzes também são fotoativadas e prejudiciais à nossa saúde. Então, já é um cuidado que você precisa ter antes. E só manter depois. Em relação, você está falando aí em relação a protetor solar, existe muito discurso de que o protetor solar tem que ser fator 60, porque é melhor, tem que ser... Essa questão de fatores influencia? Influencia, sim. Essa questão de fatores de protetor solar, a gente precisa ver os raios
incidências de cada região. A gente precisa entender se ele é fator 60 para os raios UVB, UVA, então a gente precisa entender. E cada paciente vai ter um protetor solar específico para ele, se é uma pele oleosa, se é uma pele mista, se é uma pele seca. Senão a gente pode também passar um protetor solar que não vai se adequar ao paciente, e aí não vai ter um resultado legal. Vocês trabalham especificamente nessa questão da saúde da pele, né, em relação ao colágeno, mas também existem outros tipos de tratamento, por exemplo, melasma. Isso é um acompanhamento ou é algo por fora, assim? Não, nós profissionais podemos trabalhar, sim, com melasmas, jato de plasmas, ultrassom microfocado, que ele associado ao Sculptra tem um resultado ainda melhor, tá certo? E aí o melasma é uma questão que a gente faz o tratamento do melasma e qualquer exposição solar ele volta novamente. Então a gente precisa realmente de cuidado. A gente pode lançar mão de outros procedimentos. Nós podemos fazer aplicações de jato de plasma, nós podemos fazer radiofrequências, microagulhamentos, todos esses procedimentos nós podemos fazer e indicar realmente para o paciente. Não necessariamente ele vai precisar só de bioestimulador Sculptra, preenchimento e botox. Não necessariamente. Ele pode precisar de uma radiofrequência, ele pode precisar de microagulhamento para ter uma firmeza de pele também, produzir outros tipos de colágeno, porque a gente não produz só um tipo de colágeno. A gente precisa de colágeno tipo A, tipo B, tipo C, primeiro, segundo e terceiro. Então, a gente precisa agregar tudo. Entendeu? E essa produção, como é que fica? Todos eles param de ser produzidos em uma dada idade, em uma certa idade? Exatamente. A partir dos 30, a gente para de produzir todos os tipos de colágeno. Então, o bioestimulador ele vai entrar em uma região e outros procedimentos vão entrar em outras regiões. O bioestimulador ele vai agir de dentro para fora da pele. Já uma radiofrequência, um microagulhamento, ele vai agir de dentro para fora, vai tratar uma pele mais superficial, uma epiderme mais superficial. Então, a gente precisa associar todos esses tratamentos. A gente acha que é uma coisa... não, vai ser só uma coisa fácil, uma coisa tranquila. Mas não é assim. A gente precisa entender realmente como é que está a pele de um paciente. Se ele é um paciente mais novo, mas pratica muito esporte. Ou se ela é uma senhora que teve o cuidado de ter o cuidado da pele, teve realmente aqueles cremes, aqueles cuidados. Então, a gente precisa entender. E cada paciente é único. Não é porque eu sou jovem que eu não posso ter mais perda de colágeno, ou porque eu sou mais velho que eu posso ter menos perda de colágeno. Não é tudo igual. Porque o que você faz vai contar muito, né, Rayana? Exatamente. Esse cuidado que a gente tem do dia a dia, ele vai contar muito. A gente acha que, não, vou dormir com maquiagem só hoje. Não vai ter nenhum problema. A nossa pele sofre. É uma pequena agressão à nossa pele? Já juntou isso todos os dias da nossa vida, vamos dizer, 5 anos você vai ficar ali com a maquiagem acumulada, nossa pele sofrendo esse trauma, essa irritação, porque a maquiagem, quer queira, quer não, é um produto que foi criado externo, não é uma coisa que o nosso corpo produz. Então, a gente precisa também ter esses cuidados. Usar bons produtos, usar maquiagens seguras também, para não ter nenhuma irritação, nenhuma inflamação, nenhuma infecção com a pele também. E até questão de... A gente tem o costume, algumas pessoas, tá, gente? Não é todo mundo. Mas de usar, não ficar atento à validade das maquiagens, né? E isso também, acredito que gera um impacto negativo na pele. Sem dúvidas. Se avaliar a validade, ela está ali para ser cumprida. Se aquela coisa foi dada que 2 anos ela perde a função dela, é porque ela realmente vai perder a função dela. Em vez dela melhorar, ela vai oxidar a tua pele, ela vai causar inflamação, irritação. E às vezes o paciente, doutora, eu usei uma maquiagem tão boa por tanto tempo e ela agora está me dando alergia. Mas será que a validade realmente dela está ok? Será que o produto está dentro das normas que ele deveria estar? Ou até mesmo os cuidados que a gente tem com a nossa maquiagem. Às vezes ela não está vencida, mas ela está andando ali dentro do carro com o sol batendo direto. Né? Exatamente. Será que ela não vai oxidar a nossa pele e aí prejudicar ainda mais? Concorda? Bacana. Rayana, para a gente finalizar aqui, deixa algumas dicas no dia a dia que as pessoas possam seguir, até mesmo antes de ir fazer uma consulta, para que elas tenham ali controle, questão de beber água, que também influencia muito na pele. Então, deixa essas dicas aí para o pessoal que está em casa. Vamos lá, algumas dicas. Usar o protetor
ideal para a sua pele. Entender se a sua pele ela é mista, oleosa ou seca. Se a sua pele é clara ou escura. A gente precisa entender o cuidado realmente do protetor solar. Sem o protetor solar, a gente se expõe diretamente ao sol e tem queimaduras. Então, a gente precisa usar um protetor solar adequado. Antes da maquiagem, a gente passa o protetor solar. Seguida, pode passar base, corretivo, pó, tudo mais, tá certo? Usar produtos que sejam confiáveis, que sejam de marcas seguras, estar dentro do prazo de validade, manter em locais seguros. Dentro do carro não é nada seguro por conta da incidência do sol e tudo mais. Retirar sempre a maquiagem à noite. Não pode deixar ela um diazinho, tudo bem, mas ter uma rotina, um costume de deixar a maquiagem, ela vai oxidar a sua pele, ela vai traumatizar, então não vai adiantar nada você fazer um procedimento que depois não vai ter cuidado. Então, protetor solar, rotina de skincare noturna, retirar a maquiagem, aplicar nem que seja um hidratante com ácido hialurônico para melhorar a qualidade de pele, mesmo que seja superficial a pele, qualidade de olheiras, melhorar a qualidade de olheiras, relação à cor e tudo mais. Então, a gente precisa realmente ter cuidados básicos. E são cuidados que a gente não precisa investir tanto. Um protetor solar bom, mas não tão caro. Uma maquiagem boa, que a gente tem várias marcas no mercado hoje em dia que são boas, seguras e baratas. Rotina de skincare, a gente consegue ver vários na farmácia que são também bons e baratos. Então, protetor solar, cuidados com a pele e aí sim está disponível para fazer os procedimentos estéticos e entender que essa conexão é paciente, profissional, tratamento é único. Ah, mas a minha amiga fez, o tratamento dela foi diferente. Nós somos individuais, então a gente precisa ter tratamentos únicos, cuidados únicos e está atrelado tudo isso ao nosso cuidado, saúde, beleza e bem-estar. Rayana, obrigada aí pela sua participação no nosso programa. Foi bastante esclarecedora e agora já deu até vontade de ir lá. Eu que agradeço e a gente está disponível para receber todos vocês de portas abertas. A Botocenter, sem dúvidas, vai se sentir honrada em receber cada um de vocês. Obrigada, viu, Obrigada. Rayana, pela sua participação. E o Fique Sabendo na TV volta daqui a pouquinho.